Alô, nação rubro-negra, venho aqui desejar a vocês um bom dia. Recentemente eu fiz um vídeo aí falando sobre situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ali foi mais um desabafo de uma pessoa que não tolera mais ver o rumo que esse mundo está tomando, né? Porque as pessoas estão perdendo a noção das coisas. Estava vendo agora de manhã estudantes brigando no colégio, como se fazia antigamente nos bailes funk, na minha época, né? Várias pessoas se reuniam de um lado, outras pessoas do outro, e aqueles que estavam à frente se agredindo e outros torcendo. Então a barbárie humana está cada dia mais complicada. Mas eu vou deixar essas coisas para aquele outro vídeo que eu fiz e vamos falar aqui sobre futebol, né? Mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem like, compartilhem bastante para que a gente possa estar levando para vocês as coisas que infelizmente a imprensa paga, né? Até mesmo nos seus podcasts, eu vejo pessoas sendo demitidas de... Vocês veem como é que esse mundo é desigual, né? Pessoas sendo demitidas de programas de televisão, eles abrem um canal e para eles é muito fácil. Rapidinho eles conseguem seguidores, conseguem visualizações, e a gente está aqui nessa luta diária para poder ter, né? Agradeço aquelas pessoas que estão inscritas no canal, são poucos, mas é assim mesmo que se começa. Uma hora a coisa vai acontecer. Mas já lembrando, como eu sempre disse, que eu não busco ser um Felipe Neto da vida. Mas se isso, né, é uma fonte de trabalho, é um meio de trabalho também, não custa nada. Então não vou ser hipócrita aqui. Claro que a gente busca monetizar o canal, mas enquanto isso não vem, a gente vai fazendo, a gente vai lutando aí, tá bom, galera? Então eu vim falar primeiramente sobre... Eu vou falar hoje muito sobre seleção brasileira e o porquê de algumas coisas e da minha torcida contra a seleção brasileira. As pessoas vão falar, pô, você vai torcer contra o Brasil? Sim, sim. Torcerei fervorosamente para que o Brasil não ganhe a Copa. Porque eu não tolero mais a hipocrisia. Eu não tolero mais a hipocrisia que se passa na seleção brasileira. Eu falo isso porque um jogador em especial, alguns jogadores em especial, mas vou citar um que teve lá. Eu vejo a imprensa dizendo que ele teve muita oportunidade. O Gabigol. Se vocês forem pesquisar, olha, eu estou falando isso aqui de memória, eu não pesquisei, mas eu tenho certeza que Gabigol não jogou 5 partidas inteiras com a camisa do Brasil. 5 partidas de 90 minutos, entre entrar, começar, sair. Tinha situações que ele era colocado pelo Tite faltando 5 minutos para tentar fazer alguma coisa. E como ele é um cara, né, de mídia, né, chamado na mídia, ele acaba sendo mais massacrado do que outros. Eu vejo aí Martinelli, mas o Martinelli está jogando muito no Arsenal. Pô, o Gabigol está fazendo o que no Flamengo? Vocês adivinharam, né? Gabigol, vou falar sobre o Gabigol. O Gabigol está fazendo o que no Flamengo? Ele está jogando pouco, o Gabigol. Cara que é decisivo, faz gol em decisão. Nas últimas 3 Libertadores, que o Flamengo chegou à final, ele fez gol em todos os jogos. Não foi o herói de um possível tetracampeonato da Libertadores do Flamengo, porque o bom Michael, em vez de rolar a bola para o Bruno Henrique, tentou o chute, chutou como se estivesse chutando bosta de vaca. Que as pessoas esquecem, né? As pessoas lembram muito do lance do Andréas Pereira, que ele falhou, mas aquele jogo não teria chegado à prorrogação se aos 47 minutos do segundo tempo o Michael, quando recebeu o lançamento, ao invés dele tentar chutar, coisa que ele nunca fez muito bem, se ele simplesmente rolasse a bola para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique teria feito o gol, o Bruno Henrique estava cara a cara com o goleiro. E o Flamengo hoje estaria comemorando o tetracampeonato da Libertadores. As pessoas têm pouca memória, eu não. Eu tenho muita memória. Então o Gabigol, ele é um jogador especial, ele é um jogador que é motivador, ele se recusa a perder. Ele é aquele atleta que entra em campo e realmente quer dar sempre o seu melhor. As pessoas às vezes falam que ele é marrento, briga com o juiz, discute. Eu acho engraçado que o Fred apitava jogo, se apossava da alma do juiz, mas como todo mundo sempre puxou o saco do Fred, ninguém falava nada. Hulk é assim, e as pessoas não falam nada, mas quando é o Gabigol é um escândalo. Gente, eu vou explicar por que o Gabigol... Duas coisas
motivaram o Gabigol a não estar na seleção? Primeiro que o Tite não gosta dele. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu talvez não gostaria dele como pessoa. Talvez não gostasse dele como pessoa. Mas como atleta eu me amarro. Então se eu fosse treinador da seleção brasileira, com certeza eu levaria ele. E vou mais além. O que o Scarpa, o Dudu, o Hulk, e vou lembrar, o Gerson, jogadores dessa qualidade estão fazendo fora dessa lista de Copa do Mundo? O Gabigol, porque o Tite tem que levar a panela do Neymar. É isso aí. Ah, mas quem você tiraria? Quem vocês acham de verdade que joga mais bola? O Paquetá, olha que eu sou Flamengo, hein? Ou o Scarpa? Quem teria mais punch para chegar na Copa do Mundo? Ah, mas o Tite não poderia, agora que os caras ralaram nas eliminatórias, levar os caras. Beleza, mas convocasse os caras antes. E ele não convocava. Por quê? Porque o rei... Você sabe por que o Neymar quer essa panelinha dele lá? O único que tem bagagem. O único que tem bagagem. Ou, né, história no futebol para peitar o Neymar é o seu maior fã, chama-se Daniel Alves. O Thiago Silva está no futebol há milhares de anos. Há 2000 anos que o Thiago Silva está no futebol. Mas o Thiago Silva é aquele cara que na Copa do Mundo se recusou a bater o pênalti e ficou chorando. Ou seja, personalidade zero. Então o Neymar, ele reina absoluto na seleção brasileira. Ele não vai ter no vestiário jogador que meta a mão meta o dedo no rosto dele e fale para ele que ele está fazendo palhaçada, como o Diego uma vez fez com o Gabigol. Quem lembra desse momento? O Gabigol estava fazendo gracinha em campo, o Diego deu uma enquadrada nele no intervalo do jogo, na frente das câmeras, mandando ele parar de fazer palhaçada. O Neymar não tem na seleção brasileira um jogador que faça isso. Mas será que o Hulk, o Gabigol, o próprio Gabigol... E vocês sabem que tem uma situação do Gabigol com o Neymar, que ele foi cunhado do Neymar, agora recentemente tem 4 ou 5 meses que ele se separou, rompeu definitivamente com a irmã do Neymar. O pai do Neymar não gosta do Gabigol. Beleza, nesse ponto aí eu até entendo, mas não pode se misturar futebol com vida pessoal. Até porque se o Gabigol tivesse bem com o Neymar falaria, não, Tite, chama o cara. E com certeza o Tite chamaria como chamou. Agora, fica muito suspeito na época que o Flamengo estava decidindo campeonatos, o Tite tirar o Gabigol e o Everton Ribeiro do Flamengo, obviamente porque o Arrascaeta não é brasileiro, senão ele teria chamado também, né? E só ficava o Bruno Henrique, que na época estava envolvido com sérias lesões. Foi na época que o Renato teve alguma dificuldade de montar o time, por desfalque, lesões e convocações. Mas também não é desculpa, ele poderia ter feito melhor com o que ele tinha à disposição. Então o que eu falo para vocês é que o Gabigol não está na seleção hoje porque ele não é da patota, da panela do Neymar. O Neymar quer jogadores que digam amém para tudo que ele fizer. Se ele ficar de palhaçadinha, rolar em campo, fazer gracinha, vai fazer igual em 2018. Ele não pôde jogar, aí entrou todo mundo com a camisa, somos todo Neymar, gente chorando, homenageando, e aí nós vimos o fim dessa história. Perdemos o jogo para a Bélgica e fomos eliminados. E isso acontecerá mais uma vez. Eu vou lançar aqui um alerta. Não vou ser leviano de dizer que o Brasil não passará nem da primeira fase, mas o risco existe. O risco existe. Por quê? Porque, infelizmente, e mais, vou mais além. Um jogador que poderia apagar o Neymar tecnicamente porque é mais jovem, é tão habilidoso quanto, vai começar a Copa no banco, que chama-se Vinícius Júnior. O Tite só colocará o Vinícius Júnior no desespero. Ele vai armar o time para que o Neymar brilhe. O rei tem que brilhar. O príncipe tem que brilhar. E aí vamos ao Neymar. Neymar, recentemente, né, vendo aí na internet e nos noticiários também, ele compartilhou uma foto, uma matéria ou um post de humilhação ao Walter Casagrande. O Walter Casagrande é uma pessoa que ele diz as verdades que ninguém quer ouvir sobre o Neymar. Ele foge um pouquinho aquele lugar comum das pessoas. O Neymar tem vai fazer 31 anos. Muita gente chama ele ainda de menino. Eu vejo gente falando assim, não, que o Neymar agora vai amadurecer, que ele tá bem. Gente, se ele não fazia quando era novo, quando ele tinha caixa, ele vai ser melhor do
Que, mas está jogando muito no Paris Saint-Germain. Lembre-se, na Copa também estava jogando muito bem no clube. Estava jogando bem no clube. Quando foi para a Copa foi aquela coisa que nós vimos. Porque na Copa do Mundo, ninguém vai aliviar para o Neymar. Não tem essa palhaçadinha lá dele ser rei lá fora. Tanto é que a imprensa europeia tem um pezinho com ele, porque ele é um simulador. Ele é aquele jogador que entra em campo para tentar fazer gracinha, para tentar se vitimizar. Mas voltando aqui ao assunto do Casagrande. Você usar drogas, na minha concepção, é uma coisa legal? Não, não é. Não é mesmo. Eu acho que isso é o fim da picada para um ser humano, né? É o fim da linha para um ser humano. Não é bacana a pessoa usar droga. Porém, nós temos que analisar casos e casos. Existem pessoas no mundo que elas usam drogas de maneira social e conseguem se manter assim. Passam segunda a sexta-feira até a hora do almoço sem até tomar um copo de cerveja que seja. Mas chega sexta-feira à noite ali no bar com os amigos ou no campo de futebol ou qualquer outro lugar que esteja até dentro de casa mesmo. Vão lá e consomem suas drogas. E na segunda-feira vão para os seus trabalhos, seguem sua vida como se nada tivesse acontecido. Assim como o álcool e as drogas também tem pessoas que têm e conseguem, porque ela sabe que na outra semana ela vai ter condições de continuar se drogando. Mas assim como o álcool, existem pessoas que buscam no álcool e nas drogas uma fuga para uma depressão, uma fuga para um monte de problemas emocionais nas quais as pessoas passam. E eu acho que Casagrande ele se enquadra nesse perfil. Porque eu acompanhando a carreira dele, eu vi Casagrande jogar no Flamengo, de se tratar de uma pessoa boa, de valores, de integridade, mas só que fracassou nessa questão dele, né? Quase perdeu sua vida num acidente de carro, que ele mesmo confessou que estava drogado. Mas sempre disseram que ele se tratava de uma pessoa boa, com boas colocações, não vendo pelo lado político, mas pelo lado humano. E, Neymar, eu vou falar uma coisa para você. Quando você curte um post como esse, que denigra a imagem de pessoas que têm dependência de droga, você não está ofendendo só o Casagrande, não. Você está ofendendo milhares de famílias que, nesse momento, estão lutando contra a dependência de um ente querido seu. Filhos que estão lutando contra a dependência da mãe, às vezes não só de droga, de álcool também. Pais que estão lutando contra a dependência dos filhos, filhos que estão lutando contra a dependência de pais, irmãos estão lutando contra a dependência de irmãos e por aí vai, dos seus entes queridos. E é uma batalha muito dura. Você mesmo, Neymar, há anos atrás, você não era esse homem rico que você era. Você veio da periferia, você poderia ser hoje um dependente químico. Se talvez a sorte no futebol, porque eu conheço pessoas que jogaram muito mais bola que você, Neymar. Tá? Eu fui até mesmo um bom jogador de bola e não tive a oportunidade de me tornar um profissional. Porque eu tinha que escolher entre trabalhar muito novo e tentar a sorte no futebol. Fui um bom jogador. Hoje eu seria titular em muitos times aí do futebol brasileiro, né? Se à época eu tivesse a idade que eu tinha à época. Então você, Neymar, poderia ser um dependente químico hoje. Você poderia ter não seguido a carreira no futebol por uma questão de oportunidade e ter se envolvido com o tráfico, com as drogas, e hoje você ser um drogado, ser preso, estar morto. Mas você teve, não vou dizer a sorte, mas a competência, até porque eu jamais vou dizer que você não joga bola, você é um jogador extraordinário, mas também teve a oportunidade, no momento certo, a hora certa, no lugar certo, para poder se tornar o jogador que você se tornou. Mas o princípio da empatia vem daí. Então hoje eu sou solidário ao Casagrande porque, e essas famílias que lutam contra a dependência, porque eu nunca passei por isso no meu ambiente familiar, mas eu tinha a empatia com as pessoas que lutam contra isso, que lutam contra a dependência química e lutam
e veem seus entes queridos se desdobrarem para ajudar você a sair disso. Então, quando você compartilha um post desse, de maneira a ofender o Casagrande, isso mostra claramente o ser humano que você é. Você é um ser humano egoísta, egocêntrico, que não liga para o que as pessoas sentem, para a dor das pessoas. Você quer se mostrar como o rei do mundo, como um homem que tem muito dinheiro, que pode fazer o que quer, a hora que quer. E você levou para a seleção brasileira, esse seu egoísmo. Porque você sabe que a força que você tem dentro hoje da seleção brasileira, então você simplesmente leva os jogadores que você quer que levem. E é por isso, Neymar, só por isso, que eu não torcerei pelo Brasil. Se eu fosse treinador da seleção brasileira, eu não te convocaria mais. Porque você é um mal para a seleção brasileira. Enquanto cronista, por melhor jogador que você seja, por melhor jogador tecnicamente que você seja, você hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, que podem vestir a camisa do Brasil. Mas só a técnica não resolve. Você não é um líder, você não é um cara que tem empatia, você não é um cara que busca fazer o melhor. Você só pensa em você. Então, Neymar, a minha torcida contra a seleção brasileira será exclusivamente por sua causa e por causa desse treinador, que também é outro que busca as coisas visando sua glória pessoal, fala um monte de coisas rebuscadas para esconder as falhas táticas que tem. Tanto é que muita gente contestou a convocação, você levar 4 zagueiros e 9 atacantes, mas fazer o quê? É a sua panela. O desequilíbrio de jogadores da seleção, ou seja, 4 zagueiros e 9 atacantes, é porque você queria que levasse a sua patota. Eu vejo gente falando sobre panela no Flamengo, mas não falam de panela na seleção. Porque eles têm medo de perder seus empregos, de você ligar lá para as redações lá dos programas dele e pedir a cabeça deles. Porque as pessoas sabem que você tem uma influência, uma certa influência pelo dinheiro que você tem. Então aqui minha solidariedade ao Walter Casagrande, às famílias que lutam para ver seus entes queridos livres da dependência química, ou não existe ex-drogado, ex-alcoólatra, mas pessoas que vão lutar dia após dia para vencer o vício. E por isso, Neymar, a minha torcida contra a seleção, única e exclusivamente por sua causa, porque ídolos como Zico, Roberto Dinamite e outros nunca, mas nunca fariam coisas como essa. Eles sim são exemplos. Você não, Neymar. Então, o dia em que você não estiver na seleção brasileira, Neymar, a seleção brasileira pode contar com a minha torcida para que ela seja novamente campeã do mundo. Porque imagino eu, o que você não dirá, o que você não fará, se por um aborto da natureza, estou falando aborto da natureza, da minha parte, opinião, time para ser campeão o Brasil tem, mas se por um aborto da natureza o Brasil for campeão, imagine o que você dirá e o que você fará. Não só você, esse seu puxa-saco, esse treinador que é seu refém, também fará. Ele se colocou fora da seleção brasileira porque ele acha que realmente agora ele será campeão. Aguardemos. Saudações, rubro-negro.